A história da seleção da Argélia em Copas do Mundo é, nossa, cheia de drama, superação e de momentos que de verdade mudaram o futebol para sempre. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo na jornada das Raposas do Deserto, desde aquela estreia que chocou todo mundo até esse retorno tão esperado ao maior palco do esporte. Olha só essa frase do técnico de 2014. Todo mundo achava que a gente ia levar 5, 6 ou 7 gols. Isso aqui, gente, já resume perfeitamente o espírito das Raposas do Deserto. É uma equipe que sempre cresceu sendo vista como a mais fraca, pronta para desafiar os gigantes. Desde a última vez que o mundo viu a Argélia numa Copa, se passaram 12 anos. É uma longa espera. Agora eles estão de volta para a 5ª participação e a expectativa, claro, está lá no alto. E para entender o porquê, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para uma história mais cheia de drama e de glória. Nossa primeira parada, então, o ano de 1982. A estreia que, sério, foi inesquecível para a Argélia numa Copa do Mundo. Um torneio que eles iriam marcar para sempre. Imagina a cena Copa de 1982 na Espanha. A Argélia era uma completa desconhecida. Fora da África, ninguém sabia muito bem o que esperar daquele time. Mas olha, eles não estavam lá só para participar, não. Eles chegaram para fazer história. E logo no primeiro jogo, pá! O mundo do futebol parou. Vitória de 2-1 sobre a poderosa Alemanha Ocidental. Depois, veio uma derrota para a Áustria, mas eles se recuperaram e venceram o Chile por 3-2 num jogo eletrizante. Para um time estreante, o desempenho era, sim, sensacional. Pensem comigo, 2 vitórias em 3 jogos. A classificação parecia certa, não é mesmo? Pois é aqui que a história começa a ficar bem controversa. Como é que um time com essa campanha acabou sendo eliminado? E aqui está o pulo do gato. No dia seguinte, a Alemanha Ocidental e a Áustria iam jogar. Existia um resultado específico, uma vitória alemã por 1-0, que classificava os dois. E, adivinha só o que aconteceu? Foi exatamente isso o placar. Num jogo super apático que ficou conhecido como a vergonha de Gijón. E a Argélia, de uma forma inacreditável, estava fora. Apesar dessa eliminação dolorosa, o legado que a Argélia deixou foi gigantesco. A indignação foi tanta, mas tanta, que a FIFA teve que mudar as regras para sempre. A partir da Copa seguinte, os últimos jogos de cada grupo passaram a ser disputados no mesmo horário, para evitar qualquer tipo de acordo. Uma mudança provocada pela coragem das Raposas do Deserto. Agora a gente avança 32 anos no tempo, direto para o Brasil em 2014. Depois daquela injustiça de 82, esse seria o momento da redenção. Foi aqui que a Argélia fez a sua maior campanha em Copas até hoje. A campanha de 2014 foi uma verdadeira montanha-russa, sabe? Começou com uma derrota de virada para a forte seleção da Bélgica, mas logo depois veio uma atuação ofensiva espetacular contra a Coreia do Sul. E o empate com a Rússia, esse empate selou a passagem para a próxima fase. E com isso, um marco histórico foi alcançado. Pela primeira vez na história, a Argélia estava no mata-mata de uma Copa do Mundo. Eles finalmente quebraram aquela barreira que parecia intransponível. E nas oitavas, o adversário era, de novo, a Alemanha. E que jogaço! A Argélia lutou com uma bravura incrível, levou o jogo para a prorrogação contra o time que acabaria sendo campeão do mundo. Foi uma daquelas atuações que ganhou o respeito e a admiração de todo o planeta. Bom, saindo da glória do passado e olhando para a promessa do futuro, quem é que está por trás desse retorno da Argélia ao cenário mundial? Vamos conhecer essa nova liderança. O homem com a missão de guiar essa nova geração se chama Vladimir Petkovic. Ele foi contratado em fevereiro de 2024 e é um treinador com muita, mas muita experiência internacional. É conhecido por montar times taticamente muito disciplinados. E o currículo dele fala por si só. Petkovic não é nenhum novato em grandes torneios. Levou a Suíça para as fases eliminatórias de Copa e de Eurocopa. Essa capacidade dele de conseguir resultados em competições de elite foi exatamente o que a Argélia buscou para garantir a vaga em 2026. Uma liderança forte é fundamental, claro, mas lá dentro de campo a classificação veio graças a um talento ofensivo, excepcional. Vamos dar uma olhada em como eles carimbaram esse passaporte. A classificação da Argélia teve um nome e um sobrenome, Mohamed Amoura. O cara marcou impressionantes 10 gols durante a campanha. Só para colocar isso em perspectiva, o segundo maior artilheiro de todo o grupo fez apenas 3 gols. Ou seja, Amoura não foi só uma peça do time, ele foi o motor da classificação.
Certo, com a vaga na mão, agora toda a atenção se volta para o grande desafio que vem pela frente. Quem é que a Argélia vai enfrentar na fase de grupos de 2026? E olha, o caminho não vai ser nada fácil. A estreia é logo de cara contra a poderosa Argentina. Depois, tem um duelo contra a Jordânia. E para fechar o grupo, um jogo que, nossa, é carregado de história. O reencontro com a Áustria, aquela adversária da campanha de 1982. É uma chance de acertar as contas. E tudo isso nos leva à grande questão. A Argélia tem no seu DNA essa coisa de superar, de surpreender os gigantes. A história mostra isso claramente. A pergunta que fica no ar é: com um novo líder e um ataque poderoso, será que eles conseguem criar um novo capítulo inesquecível nessa história em Copas do Mundo? Fica a expectativa.